Será que nós só despertamos depois que sofremos ou passamos por uma situação dolorosa? Essa é a nossa reflexão de hoje. Um bom dia para todos vocês. Bom dia, meu primo, neto. Bom dia para todos. Boa tarde, boa noite para vocês que acompanham de alguma maneira o nosso projeto. Nem todos conseguem estar ao vivo, mas a gente sempre agradece demais a participação de vocês. Olá, Luiz, queridão. Cecília, outra amiga querida, bom dia para vocês. Marcelo Nunes. Então a gente sempre pede, né, que se vocês gostam das nossas transmissões, das nossas reflexões, compartilhem. Mostrem para os seus colegas, seus amigos, né? Aumentem aí a quantidade de pessoas que podem ter acesso. Bom dia, meu amor, Mariângela, Luísa, queridona também. Então vamos lá, gente, vamos para o nosso tema que eu escolhi, né? E o tema de hoje é despertar sem ser pelo sofrimento. Até porque tem muita gente que fala, né, que a dor é a nossa melhor mestra. A gente sabe que a dor, o sofrimento, no nosso estágio atual de evolução espiritual, a gente sabe que, sem dúvida, muitas vezes nós vamos mudar determinados comportamentos, vamos aprender alguns aspectos da vida através da dor, através do sentimento, né? Mas, diferentemente do que muita gente entende, nós não estamos aqui para sofrer. Não, o sofrimento, ele não é o objetivo primário. Deus não nos coloca na atual encarnação para sofrer. Isso não existe. O que existe, sim, são vivências, são experiências desagradáveis, muitas vezes dolorosas, muitas vezes muito sofridas, pelas quais nós temos que passar, mas que tem relação, na verdade, com o nosso passado. Seja o passado recente, seja o passado de outras encarnações. Lourdes Valéria, bom dia, minha querida. Então isso é claro, precisa ficar muito claro para nós, porque existem pessoas que têm a visão equivocada de que nós estamos aqui para sofrer. Não é bem isso. Nós estamos, sim, repito, diante das circunstâncias, diante das experiências dolorosas pelas quais nós passamos, nós estamos aqui para saber lidar com elas, vivê-las de uma maneira tal que nós consigamos passar por essas atribulações de forma muito bem sucedida. Ninguém está aqui pura e simplesmente para ser punido, para sendo castigado por Deus ou pela criação maior do universo, né? E claro, muitos dos nossos sofrimentos hoje, eles são advindos, eles são causados pela nossa inconsequência, pela nossa rebeldia, pela nossa falta de vontade, muitas vezes, de mudar alguns aspectos da nossa vida que nós já sabemos que são danosos, que são prejudiciais para a qualidade da vida que a gente tanto quer. Isso que é a grande questão. Muitos dos sofrimentos, muitas das dores pelas quais nós estamos passando, elas têm a fundamentação delas está exatamente nesse tipo de postura nossa, de não querermos, por motivos variados, mudar alguma coisa no nosso padrão de vida que impede que nós não tenhamos que passar por aquele sofrimento. Então esse é um exercício bem interessante para a gente tentar fazer. O que hoje me afeta?
O que que me faz sofrer hoje? Então, é uma reflexão que é interessante. Porque como a gente geralmente fala, através desse processo de autoconhecimento, desse processo de avaliação, de análise, no caso nosso aqui, do tema de hoje, do que está me fazendo sofrer, nós talvez encontremos de forma até muito rápida, oi Rosa querida, de forma até muito rápida, nós consigamos identificar que alguns padrões de comportamentos nossos, eles são os responsáveis pela dor, pelo sofrimento que a gente está passando, né? Então Marcelo Nunes está falando aqui que esses sofrimentos chegam às vezes para nós baixarmos a bola, é verdade, né? Agora, será, Marcelo, que é preciso que a dor nos visite? É preciso que o sofrimento chegue para que nós mudemos o curso das nossas vidas, mudemos o padrão comportamental que está nos fazendo mal? Então, a grande reflexão hoje é essa, até porque o sofrimento, eu li ontem uma coisa muito interessante preparando a nossa fala de hoje. O sofrimento, ele é um processo, né? Ele nunca chega de repente, às vezes sim, mas, por exemplo, a vida vai dando sinais, costuma dar sinais para nós que alguma coisa não está bem. Então, por exemplo, no corpo físico, nosso corpo físico, às vezes começa a aparecer alguns sintomas, né? E que se nós não vamos deixando para lá, aquilo vai piorando, que pode até chegar a uma patologia mais grave. Um outro exemplo que o autor que eu li ontem aqui trouxe, relacionamentos, né? Às vezes o processo, aquele relacionamento, ele já está sinalizando para nós que algo não vai bem. Até chegar ao ponto de, por exemplo, haver uma separação, que para muitas pessoas é um grande sofrimento, mas os sinais já vinham sendo dados. Da mesma maneira, a pessoa não é demitida do emprego de uma hora para outra. Às vezes até acontece, a gente sabe disso. Porém, às vezes é todo um processo que leva o indivíduo a ser demitido, né? Então, a reflexão hoje aqui, quando a gente chama, né, o tema de despertar sem ser pelo sofrimento, é porque nós certamente já temos uma capacidade, né, minimamente intelectual e cognitiva para podermos avaliar o que nós estamos fazendo, para que nós conscientemente consigamos mudar esse padrão comportamental. Então é uma análise que é absolutamente necessária. E, claro, como a gente sempre fala também, né, nem sempre nós vamos ter condição de fazer essa identificação sem uma ajuda profissional. Mas, em muitos casos, a gente consegue sim. Até porque tem muitas pessoas ao nosso redor que sinalizam alguns aspectos do nosso comportamento que são prejudiciais para nós e para o contexto onde nós estamos vivendo, né? Então a proposta é nós despertarmos pelo amor e não pela dor, né? Porque a gente também já ouviu falar isso, né? A gente desperta ou pela dor ou pelo amor. Então vamos tentar, obviamente nem sempre isso vai ser possível, na maioria, e muitas vezes, né? Vamos tentar despertar pelo amor. E o despertar pelo amor pode começar, como eu já falei, com essa autoavaliação da nossa conduta. Autoavaliação da nossa conduta. O que me desequilibra? O que me irrita? Né? O que me faz ter raiva? Isso tudo são exercícios bem interessantes, porque são sentimentos que eles são densos. São emoções que são densas e que nos fazem muito mal.
Então nós podemos até mesmo desenvolver uma patologia, uma doença, a partir da permanência desse tipo de vibração gerada por essas emoções dentro de nós. Então, isso é sofrimento. Então, enfim, eu acho que cada um de nós pode e deve fazer esse exercício. O que me irrita? Né? O que me tira do sério? O que me desequilibra? E se nós conseguirmos identificar esses padrões, né, que nos fazem sofrer, partir exatamente para a mudança. Tentar não deixar de ter aquele comportamento ou de pensar daquela forma. Enfim, acho que cada um aí vai buscar o que realmente mais impacta negativamente na nossa vida. Então, se a gente for parar para pensar, existe N exemplos que nós poderíamos dar aqui de situações em que nós poderíamos antecipar, através da mudança de comportamento, o sofrimento que vai bater a nossa porta. Agora, claro, né, gente, existem determinados sofrimentos que independem da nossa ação. A gente sabe disso. Agora, eu dou até sempre um exemplo de alguma pessoa que eu conheci há muitos anos, que andava de moto, né, que nem um alucinado. Ele andava de moto, nossa, até que um belo dia um carro saiu da garagem, não viu que ele estava vindo, era de noite, ele bateu nesse carro, bateu a cabeça, ficou quase 6 meses entre a vida e a morte. Aí as pessoas falaram, poxa, agora ele vai aprender. Não, a partir do quase morreu, agora ele vai aprender. Mas não aprendeu. Ele não morreu, sobreviveu, passou por todo o processo de recuperação muito doloroso, mas assim que voltou a andar de moto, voltou a pilotar a moto da mesma maneira. Nunca mais vi, não sei nem o que possa ter acontecido. Mas o sofrimento para ele, para essa pessoa, não foi suficiente para a mudança de comportamento. Então, a ideia aqui é essa, né? Nós não termos que esperar que a vida nos coloque diante de uma dor, diante de uma situação dolorosa, para que a gente entenda que aquele comportamento que nós estamos tendo é prejudicial. Porque muitas vezes, fala Elias, queridão, muitas vezes pode ser tarde demais. Então existem muitas pessoas que desenvolvem doenças graves, que até mesmo desencarnam por causa de comportamentos equivocados, pelos quais ele não teve cuidado de fazer uma mudança, de refletir, poxa, isso aqui não está bem para mim, não está bom para mim. Então a nossa ideia de hoje é essa. Não é preciso que a dor venha bater na nossa porta de forma muito dolorosa para todos nós, para que a gente, caramba, eu preciso mudar a minha maneira de viver. Ou esses aspectos da minha vida precisam ser deixados de lado para o meu bem-estar, consequentemente, para o bem-estar de muitos que nos rodeiam, com os quais nós convivemos, que são impactados muitas vezes por essa nossa ação equivocada. Difícil, né, gente? Mas eu acho que o processo é esse. Nós estamos aqui para ser felizes, como o próprio projeto sugere, vida feliz. Estamos aqui para ser felizes, apesar de todos os pesares. Meus amigos, um beijo gigante para todos vocês, amigos e amigas. Uma ótima semana. Segunda-feira que vem estamos aí, mais uma vez, para mais um episódio do nosso Vida Feliz. Até lá.